Fala pessoal, hoje a gente vai começar a debater alguns assuntos um pouco mais aprofundadamente e aí é um novo formato, inclusive, né? A gente viu que nessa semana a Petrobras anunciou a mudança na política de preços, né? Acabou, em tese, a paridade de preços internacional e agora eles anunciaram uma nova política, né? Então eu tô aqui com o Thiago e aí a gente vai conversar um pouco sobre essa mudança da política de preço na Petrobras para poder entender o que aconteceu, que tipo de mudança a gente pode esperar. E é isso, assim, eu já adianto aí, já apresento o Thiago, né? Queria dar boas-vindas ao Thiago aí e pedir para ele fazer uma apresentação pra gente começar essa conversa aí. Bem-vindo, Thiago. Opa, salve Fred, salve todo mundo aí. Então, pessoal, só para me apresentar aqui rapidamente, meu nome é Thiago, sou economista, faço doutorado na UFRJ e na Unicamp. E a ideia é eu e o Fred, né, a gente fazer uma parceria e ir debatendo alguns temas, tanto de política quanto de economia, para a gente ir aprofundando o entendimento um pouco sobre o Brasil. Show de bola, Thiago. Valeu. Então, assim, primeiro ponto essencial para a gente entender o que aconteceu e o que está acontecendo, eu queria que você explicasse para a gente aí o que era a PPI, que era a política de preços da Petrobras até essa semana. Então, o que era a PPI, né? A PPI ela começou com a ideia, ali no governo Temer, em 2016, com a ideia de paridade política de preço internacional. A maioria das pessoas, eu acho, já está familiarizado com o tema. Então, o que acontecia? O preço da redistribuição do petróleo no Brasil, ele não era mais referenciado pelo nosso custo de produção. O que sempre foi, o nosso movimento aqui sempre foi pelo custo de produção, mesmo com algum conteúdo importado. Então, o que aconteceu? A partir de então, o preço de referência do petróleo no Brasil passou a ser o preço internacional da cotação internacional. Então, se o barril do petróleo variasse internacionalmente, se variasse para cima, esse preço ia ficar mais caro. Se variasse para baixo, esse preço ia ficar mais barato. Ou seja, isso introduziu na dinâmica nacional dois problemas. O primeiro, de dinâmica inflacionária, porque esses preços são muito instáveis. Então, a cada momento, a economia brasileira tinha que fazer reajustes na bomba para reajustar esses preços internacionais. Ou seja, você introduziu uma dinâmica inflacionária perniciosa. E o segundo é a questão do custo. Ou seja, você não tinha uma relação entre o custo de produção mais um lucro razoável, balizando como é que seria a política de preços. Então, acho que esses seriam os dois pilares, ou seja, que o Brasil perde a partir dessa reforma do Temer e que vigorou até mais ou menos agora, saiu agora na segunda-feira, né? Dia 15. Acho que basicamente é isso. Show. O Thiago adiantou aqui um ponto interessante, né? Que a política de preço da Petrobras ela nunca foi atrelada nesse sentido aos preços internacionais, né? Então, quando a gente tem isso aí na época do Temer, a gente vê que existe esse impacto, especialmente o impacto inflacionário, assim. E aí, assim, uma outra coisa que eu queria te perguntar, você já deu essa entrada aí, né? A inflação tem um impacto tem um peso muito grande, né, do petróleo, né? Então, como que essa política de preços atrelada ao preço internacional contribuía para aumentar a inflação no Brasil? E aí, se você já puder até inclusive explicar um pouco o que é inflação para o pessoal, já ajudaria também. E aí, explicando também como que essa política de preços ajudava na inflação, nesse processo de inflação brasileiro. Então, sobre a inflação, a gente tem que entender, né? O petróleo, ele baliza a produção de energia e transporte. Então, basicamente, ela é o que a gente pode chamar de uma mercadoria básica, porque basicamente ao produzir qualquer outra mercadoria, a economia vai precisar de energia e vai precisar de transportar. Então, quando esse tipo de produto, como é o caso da gasolina, e a gasolina, o petróleo, enfim, o diesel, seria o produto talvez mais característico de um bem básico, isso vai afetar toda a cadeia produtiva, tanto da produção do seu João do Pastel, quanto uma grande empresa automobilística. Toda a cadeia produtiva vai ser impactada por isso. Então, na medida em que você incorpora isso, você altera a dinâmica de preços de um bem-chave, como é o caso do petróleo. Então, vamos lá para o público entender. O barril do petróleo ele vai variar por vários motivos. Vai variar por questão de geopolítica internacional, a OPEP querendo regular a oferta de petróleo no mercado internacional,
variações de custos, você teve problemas, aumentou o custo médio de produção, isso é claro que vai ser uma variável que vai afetar mais a médio e longo prazo, enfim, especulação financeira sobre o mercado de petróleo, ou seja, essas relações da formação do preço no mercado internacional, nada tem muitas das vezes a ver com a formação do nosso custo interno. Então, na medida em que a gente incorpora isso no preço da gasolina, na bomba, na hora que todo mundo vai encher o tanque do carro, etc., você gera um mecanismo de instabilidade dos preços por conta dessa própria variação dos preços do barril de petróleo. Ou seja, em síntese, né? A gente está introduzindo nessa dinâmica de preços especulação financeira, questões geopolíticas, como, por exemplo, está acontecendo nesses últimos anos da guerra da Ucrânia contra a Rússia. Então, você coloca outras variáveis que nada tem a ver com o custo de produção. Então, isso em si é um problema, porque gera um problema de instabilidade dos preços derivado do mecanismo do petróleo. E, enfim, para indicar, assim, né, o Fred ainda perguntou, né, sobre o que seria a inflação, né? A inflação seria a perda de poder de compra da moeda. É o que a população vê ao longo do tempo. Quando ela vai no mercado e o preço, por exemplo, há um tempo atrás, do quilo do frango estava na casa dos R$ 15, 14, 13. Hoje em dia, dificilmente você consegue comprar abaixo de R$ 20 o quilo do frango, entre outras mercadorias. Ou seja, o que está acontecendo com isso? Está ficando o nosso poder de compra do nosso salário, dos nossos rendimentos, fica cada vez mais baixo para comprar um determinado volume de bens e serviços que a gente deseja. E aí, assim, um outro ponto também que a gente tem que. E aí, antes da gente entrar nessa seara aí, né, da mudança e tudo mais, é bom lembrar o seguinte, duas coisas, né? O Brasil, ele é autossuficiente na produção de petróleo, né? Pelo que se divulgou já desde a época do segundo mandato do Lula, né, que foi muito celebrado e tudo. E quando você internacionaliza o preço do barril de petróleo, quando você internacionaliza o preço do combustível, né? E aí o Thiago pode me corrigir se eu estiver errado, você zera o impacto dessa autossuficiência em petróleo, né? Porque, em tese, o petróleo ele é um ativo estratégico. E aí, quando você coloca o preço do seu combustível atrelado ao mercado internacional, você não tem mecanismos, mesmo que você seja autossuficiente, para poder segurar essas altas do preço a nível internacional. É isso ou eu tô falando bobagem, Thiago? Não, é exatamente isso, Fred. Na medida em que o nosso preço não está atrelado ao nosso custo interno, o que seria esse custo interno? A construção de plataformas, a construção de infraestrutura, o pagamento de salários, o pagamento de insumos, ou seja, não está mais atrelado a isso. O preço do petróleo passa a ser determinado internacionalmente. Então, isso gera um problema de dinâmica inflacionária que nada tem a ver com a nossa produção local. E isso é um problema grave que o Brasil vem sofrendo ao longo desses últimos anos, aí, desde 2016. E aí, assim, a mudança do preço do petróleo aconteceu, né? Isso foi uma promessa de campanha do Lula, né? E aí, inclusive, é uma outra questão que eu já vou botar aí duas questões de cara, né? O Bolsonaro, na época dele, ele fazia a Petrobras meio que de cavalo de batalha, né? Ele fazia live, comentava, falava, trocou vários presidentes da Petrobras. E aí, assim, e aí a justificativa dele é que ele não podia fazer nada em relação à Petrobras. E aí eu já pergunto assim, primeiro, ele podia ter feito alguma coisa em relação à Petrobras? E aí a segunda eu já emendo, né? Teve a mudança da política de preços. E aí, teve alguma mudança? O que você sentiu nessa mudança aí, nesse comunicado que a Petrobras emitiu essa semana? O que mudou na política de preços agora que oficialmente isso foi sacramentado, né? Então, sobre a primeira pergunta, sim, é uma questão do poder do presidente. Ele pode trocar a direção da Petrobras, na medida em que ele determina qual é a direção da Petrobras, ele tem capacidade, como acionista majoritário, de trocar a política de preços. Inclusive, essa é a prerrogativa que eles estão utilizando agora. Então, sim, eles poderiam usar. Sobre a nova reforma,
ela ainda está um pouco nebulosa. Não dá. A Petrobras deu um comunicado, né, nesse dia 16 de maio, terça-feira, sobre a nova política de preços e que rompeu, em teoria, rompeu com a PPI, mas o texto do comunicado é um pouco vago, ele não deixa muito claro. E aqui eu vou tentar ler um pedaço para vocês, que aí a gente tenta destrinchar algumas coisas. Então, o que está aqui, né, na política de preços? O segundo parágrafo do texto da Petrobras explicita assim, ó, a estratégia comercial usa referências de mercado, como o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação, e B, o valor marginal da Petrobras. E aí, sobre a variável A, né? O custo alternativo, que é a primeira variável que a Petrobras estipula os preços, do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Já o valor marginal, que é a variável B da Petrobras, é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas produção, importação e exportação do referido produto. Então, assim, o que está ali no texto, né? E aí a gente tem que esperar um pouco quais vão ser os próximos avanços disso, né? O texto em si está um pouco confuso, ele não deixa muito claro o significado dessa mudança. Ao mesmo tempo, na variável A, ele coloca que vai ter uma relação com o custo de produção na variável A, e a gente não sabe qual a proporção dessa variável. Na variável B, ela não, ela coloca questão de custo e oportunidade. O que é isso, né? Na economia, para vocês entenderem, a PPI, que é a Política de Paridade de Preço Internacional, ela se baseia nesse conceito de custo de oportunidade, ou seja, na medida em que a Petrobras, a gente tinha um custo de produção mais baixo e o custo de produção no mercado internacional está mais alto. Qual é a análise que eles estão falando? Ó, esse custo de oportunidade é porque a Petrobras está perdendo espaço, está perdendo lucratividade, porque ela está praticando um preço mais baixo do que é praticado no mercado internacional. Então, ou seja, a PPI é justamente esse custo de oportunidade. Então, isso não está muito claro nessa reforma. É claro que, como o Brasil ele não produz integralmente, do ponto de vista da extração do petróleo, a gente produz. Mas do ponto de vista do refino, a gente não refina todo o petróleo. Uma parte a gente tem que importar. Então, é normal, como uma parte a gente tem que importar, essa importação é feita no preço do mercado internacional. Então, sim, uma parcela desse preço interno vai ser formado pelo mercado externo, uma parcela menor. Mas a grande questão é qual o peso dessa variável? Ela vai ser ou seja, a gente vai praticar em termos desse novo preço, vai ser 50% do preço internacional, enquanto na verdade a gente importa apenas 30%. Então, é isso que ainda não está muito claro nesse novo comunicado da Petrobras. E eu acho que, inclusive, a tarefa de nós brasileiros é justamente cobrar o governo para que tenha clareza com isso. Ou seja, a ideia de abrasileirar o preço é o quê? Abrasileirar o nosso custo de produção. O que a gente produz, mais uma margem de lucro que visa o lucro da empresa e um investimento para ampliação da capacidade produtiva da própria Petrobras. E aí, assim, uma última pergunta que eu faço é o seguinte. No mesmo dia, a Petrobras ela anunciou uma redução no preço da gasolina e do diesel. E aí o governo celebrou muito essa redução, né? A internet ficou empolvorosa lá, de pessoas e pessoas mandando fazer o L e tudo mais. Mas enfim, né? A redução de preço as pessoas celebram, né? Mas aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: essa redução de preço teve a ver com a mudança na política de preço? Não, a que foi exposta no dia 16 de maio ainda não tem a ver. E é só pegar algumas variáveis. Quando a gente pega, por exemplo, o câmbio, quando o Lula. O que vai formar esse preço internacional? Esse preço do barril do petróleo não é um preço interno, é um preço determinado externamente. Ou seja, se ele é determinado externamente, ele é determinado em dólar. Então, o dólar é que vai determinar esse preço do barril. Além do preço do dólar, ou seja, do preço do câmbio, a gente vai ter o preço do barril de petróleo. Ou seja, a gente vai ter essas duas variáveis. Então, para entender o comportamento do preço numa lógica de PPI,
a gente tem que entender o comportamento do câmbio mais o comportamento do preço do barril do petróleo. E o que a gente observa, ou seja, desde que o Lula assumiu até os dias de hoje? O Lula assumiu com câmbio a 5,48. Hoje o dia 18 de maio, o câmbio está a 4,97. Em síntese, uma variação de 5,48 para 4,97, que significa que a gente teve uma valorização cambial de mais de 9%. Por outro lado, quando a gente pega o dado do barril do petróleo, a gente teve uma valorização de mais de 17%. Quando coloca os dois em conjunto, a valorização fica na ordem de 24 poucos por cento. Ou seja, caiu muito, desde que o Lula assumiu até os dias de hoje, já caiu em 24% o preço do barril, mesmo com a política da PPI, sem alterar absolutamente nada. Então, não significa que essa alteração de preço veio por conta dessa reforma. Então, por isso, eu acho que, inclusive, é importante a gente ter clareza disso. Política não é uma questão de torcida, não é questão de torcida do político A, B, C ou D. O principal que a gente tem que ter é o que está sendo exposto, quais são as reformas. Então, sim, se o governo Lula chegar e falar, ó, a política de preço agora vai ser baseada no nosso custo interno, mais um lucro normal para a Petrobras, para ter mais investimento, ampliar sua capacidade produtiva, etc. Se essa é a linha política, ok, então estaremos defendendo. Mas agora, enquanto não tiver clareza com isso, eu acho que a gente ainda tem que ter um pouco de cuidado, escutar um pouco para ver o que vai acontecer. Tá? Acho que política é para ser cobrado. E cobrar o quê? A institucionalidade que está sendo feita por um determinado político. Tá bom? Bom, gente, então eu queria agradecer o Thiago, né, pela fala. Eu queria dar a oportunidade para ele se despedir, para a gente fechar essa conversa de hoje e já avisar que a gente vai conversar mais sobre esses assuntos no futuro. Então, eu queria agradecer ao Fred a oportunidade de estar participando desse debate e estar abrindo portas para a gente estar debatendo o Brasil. E acho que a consideração é essa: o cerne da política que a gente deve defender é o interesse público. Na medida em que a gente defende o interesse público, é o quê? É o interesse que a gente tenha uma Petrobras que pratique um custo de produção e, para deixar claro, também não praticar abaixo desse custo de produção, porque isso penaliza a Petrobras. Então, ela tem que praticar o seu custo de produção mais uma margem de lucro normal. E, além disso, uma política que amplia a própria capacidade de atuação da Petrobras, ampliando as refinarias, diversificando sua plataforma de energia para uma energia verde. Eu acho que nós, enquanto brasileiros, a nossa cobrança tem que estar nesse sentido. Então é isso, pessoal. Queria agradecer o Fred, a todo mundo que está assistindo o vídeo. Um abraço a todos aí. É isso então, pessoal. Queria agradecer o Thiago de novo. Enquanto for possível a gente racionalizar esse debate, a gente vai fazer. Então é isso. Grande abraço e até mais.